a prisão de Estevão. Estevão era um homem obediente, abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus, que tinham vindo das cidades de Cirene e Alexandria. Esses outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão, mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Então eles pegaram algumas pessoas para dizerem: nós ouvimos este homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desta maneira eles atiçaram o povo e líderes e mestres da lei. Depois foram agarrar o Estevão e levaram ao conselho superior. Então arranjaram alguns homens para dizerem mentira a respeito deles. Essas pessoas afirmaram o seguinte: este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós ouvimos quando ele dizia que Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes de Moisés. Todos os que estavam sentados na sala do conselho superior olharam firmemente para Estevão e viram o rosto dele. Parecia o rosto de um anjo. Aqui é Atos 6, 8, a prisão de Estevão. Aqui em Atos 7, a morte de Estevão. Quando os membros do conselho superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu, viu a glória de Deus e viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. E o que fez os líderes ficarem com ódio de Estevão? Os membros do conselho superior, os líderes das sinagogas, ficaram com ódio, rangeram os dentes. Quem é que range o dente? O diabo. Então os líderes das sinagogas rangem os dentes porque são filhos do diabo, assim disse Jesus. Vocês têm como pai Satanás, os líderes religiosos das sinagogas, das congregações. Estevão disse assim, olha o que Estevão disse, que deixou os líderes furiosos e fizeram eles matarem ele. Estevão disse assim: o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos. E como disse o profeta Isaías, o céu é meu trono, diz o Senhor. A terra é o meu estrado, onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiram construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu quem fez todas as coisas? E Estevão terminou: vocês são teimosos e duros de coração, surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês têm rejeitado o Espírito Santo como seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta dos antepassados que vocês não perseguiram? Existe um profeta que vocês não perseguiram? Estevão disse. E eles mandaram mensageiros de Deus no passado para anunciarem a vinda do servo. E agora vocês traíram e mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido à lei. Estevão falou essas palavras e os religiosos que já tinham feito armação contra ele, calúnia, pagaram testemunhas contra Estevão, só por inveja, só porque odiavam Jesus. Os líderes das sinagogas, os saduceus, os judeus, odiavam tanto Jesus, eles preferiam Moisés. Até hoje eles preferem Moisés. Muitos líderes hoje preferem Moisés. Muitos religiosos hoje não aceitam Jesus, só aceitam Moisés. Hoje tem muitos ataques na minha rede social. Eu sou perseguida hoje por líderes religiosos. Sou perseguida por religiosos, por fariseus nas minhas redes sociais com ataques. Por quê? Porque eles não acreditam em Jesus, eles não acreditam no Espírito Santo. Aqui está a prova. Estevão disse: vocês nunca aceitaram o Espírito Santo. Vocês falam tanto da lei, mas vocês não obedecem. Vocês receberam as leis através de um anjo, mas não acreditam no Espírito Santo, não acreditam em Jesus. Vocês preferem acreditar nos anjos do que acreditar em Jesus e no Espírito Santo.
Foi isso que fez os religiosos ficarem com tanto ódio de Estevão, assim como também ficaram com ódio de Jesus. Jesus pregou contra o templo, Estevão pregou contra o templo. Eu não habito em templo feito por mão de homem. Jesus disse: eu vou destruir todos os templos. Estevão pregou a mensagem de Jesus: eu vou destruir todos os templos. Eu não estou em templos feitos por mão de homem. E o que eles tinham? Raiva de Jesus porque pregou contra o templo. E raiva de Estevão porque pregou contra o templo. Raiva de Jesus e de Estevão porque faziam grandes milagres e maravilhas. E eles tinham inveja. Aqui está os motivos: inveja dos apóstolos, inveja de Jesus, inveja de Estevão. Segundo, eles não acreditam no Espírito Santo, não acreditam em Jesus, na ressurreição. Eles só acreditam em Moisés. Infelizmente, líderes religiosos das sinagogas, das congregações, não acreditam em Jesus, só acreditam na lei. Várias passagens da Bíblia falam que Deus não habita nos templos feitos por mão de homem, não habita nas sinagogas, Deus não habita nas congregações, que é tudo ilusão para líderes religiosos ganhar dinheiro às custas das pessoas, enganando as pessoas. O que eu prego é o que Jesus pregou, o que eu prego é o que Estevão pregou. Jesus foi morto, Estevão foi morto por pregar a verdade, que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, Deus não habita em sinagogas, Deus não habita em congregações. É só religião para arrecadar, é instituições de arrecadação de dinheiro das pessoas que são leigas, que são inocentes, que não estudaram, pessoas, infelizmente, que não têm conhecimento da palavra, não têm conhecimento de nada, são enganadas pelos líderes religiosos. Mataram Jesus, mataram Estevão, mataram todos os discípulos de Jesus, porque não acreditam em Jesus e não acreditam no Espírito Santo. Eles só acreditam na lei, eles só falam da lei, eles não falam de Jesus, poucos falam de Jesus. Então, Estevão foi morto. Ele foi caluniado, perseguido, como Jesus, como eu sou caluniada e perseguida. Mas a diferença é, Jesus morreu e ressuscitou. E por que eu já fui salva pela morte de Jesus? Já estou debaixo do sangue do Cordeiro. Eu posso ser perseguida, sim. Posso ser caluniada, sim. Posso. Mas jamais eu devo aceitar obedecer homens. Jamais eu devo aceitar que os homens façam gato e sapato da palavra de Deus, que os homens deturpem a palavra de Deus, que os homens distorçam a palavra de Deus. Eu jamais devo deixar que isso aconteça. Jesus já morreu para me dar vida eterna. Jesus ressuscitou ao terceiro dia para que eu tivesse vida eterna. E eu não morrerei, porque Jesus já morreu no meu lugar. Estou sendo perseguida na terra? Sim, enquanto eu estiver na terra sou perseguida. Mas morrer jamais, porque Jesus ressuscitou e nos deu a vida eterna através da sua graça, do seu sangue. Então, todos os apóstolos foram perseguidos e mortos. Estevão foi morto. E como está aqui, foram mortos pelos religiosos, foram perseguidos pelos religiosos. Foi perseguido e morto Jesus, e todos os apóstolos foram perseguidos e mortos pelos religiosos, pelos líderes das sinagogas, pelos saduceus e pelos judeus. Infelizmente, você que não lê a palavra de Deus, acha que sabe de muita coisa ouvindo pela boca dos líderes, te desafio a ler a Bíblia, a ler algo que os religiosos jamais ensinarão para vocês, que é o que? O Evangelho de Jesus. Eu desafio você que não leu a Bíblia, que só ouve líderes religiosos, eu te desafio a comprar uma Bíblia e ler a verdade, porque a verdade liberta. Ouvir líderes colocando só culto de prosperidade não dá libertação para ninguém, nem cura e nem faz milagre nenhum. Só enche o bolso deles, só enrica eles, mas a verdade liberta. Te desafio a ler o Evangelho de Jesus, a ler o Novo Testamento, não a lei.